Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Hoje nós temos uma longa história para contar. Então, se acomoda aí num sofá, num cantinho gostoso, mas não é para dormir, hein? E vamos ouvir essa história, que ela é muito boa. Nosso tema de hoje são os governos populistas. Nós vamos focar mais no Brasil, tá? Então, para a gente começar, nós temos aqui as fotos, né, dos governantes do Brasil nesse período chamado de populista aqui no nosso país. Então, nós temos lá o Dutra, na primeira foto, Vargas, Café Filho, JK, o Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Né? Então, nós temos aí um quadro de presidentes que governaram o Brasil num período que foi considerado pelos historiadores como um período populista. Bom, vamos conceituar o período que iremos estudar, né? Vamos entender um pouquinho. O período dos governos Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart tiveram um caráter populista pela imagem carismática de determinados políticos, né? Então era a forma que eles tinham de agir com o povo, as atitudes. Então isso foi considerado uma característica própria desse período que deu, né, o nome de populismo. Bom, começa com a deposição do Estado Novo de Vargas, que a gente já estudou, em 1945 e termina com o golpe militar de 64, mergulhando o país numa ditadura que durou 21 anos. Na sequência, nós temos aí o cenário mundial, né? Como é que estava o cenário mundial e o cenário brasileiro também? Então, no mundo, ó, fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, que a gente já estudou também, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo versus comunismo ou socialismo, né? O estabelecimento de áreas de influência, que a gente já viu isso também, cada grupo, né, cada bloco ideológico buscando estabelecer as suas áreas de influência, capitalista e comunista. E o medo do avanço do comunismo para os países capitalistas. No Brasil, o que é que a gente estava vivendo? Getúlio Vargas foi deposto da presidência do Brasil, a elaboração de uma nova Constituição, em 46, o crescimento econômico do país, que foi um período de bastante crescimento econômico, os empresários, né, no Brasil cada vez acumulando mais capital e os trabalhadores exigindo maiores direitos dos seus patrões, né? Então, era esse cenário que nós tínhamos no Brasil. Na sequência, a gente tem aqui, deixa eu só confirmar isso. Saiba que pela primeira vez no Brasil, na história do Brasil, né, os presidentes foram eleitos pelo voto direto e secreto. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Então, foram partidos realmente criados ali e que se destacaram. A UDN, então, a realidade política do Brasil. De um lado, a gente tinha a UDN, que era a oposição, e do outro lado, o PSD e o PTB. Então, aqui vocês têm o UDN, a União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, a UDN, ela reunia os antigetulistas. Era um partido ideologicamente de direita, formado de empresários, bacharéis, que são as pessoas que fazem algum curso, né, na faculdade, que se formam, e membros da elite que defendiam ideais do liberalismo econômico e a abertura para o capital estrangeiro. Então, esse grupo, né, esse partido, ele era liderado por Carlos Lacerda,
aquele que era inimigo de Getúlio, que sofreu atentado, que tomou um tiro no pé e que houve pressões e ele acabou renunciando, né? Bom, na sequência nós temos o PSD, que era um partido dos antigos interventores do Estado Novo, né? Aquelas pessoas que estavam lá apoiando Getúlio Vargas, que havia enriquecido com os favores, né, que exerceram lá naquele período. Sendo assim, era o PSD getulista. Tinha uma base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. As grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Já o PTB, ele foi um partido, né, que como figura mais importante, Brizola e João Goulart. Ele foi criado por Vargas, detinha sua base eleitoral nos centros urbanos, com apoio direto dos sindicatos. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. E levava consigo o mito do pai dos pobres, né, que levava aí Getúlio Vargas, que era visto como o pai dos mais pobres, para conquistar a classe trabalhadora, né? E aí nós temos o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que foi um partido de curta duração, pois ele foi colocado na clandestinidade pelo governo Dutra. Gente, vamos pensar um pouquinho por que o PCB, um partido comunista, foi posto na clandestinidade, quer dizer, proibido de funcionar. Nós estávamos vivendo um período de Guerra Fria. Então, o comunismo ele não era bem visto. Ele não era bem visto e não era aceito. Então, os governos que entravam e que não apoiavam esse partido, eles acabavam sendo proibidos de se organizar. Mas eles continuavam se organizando, mesmo clandestinamente, escondido, né? O PSP, o Partido Social Progressista, era o partido de Adhemar de Barros e a sua atuação foi muito simples assim na época, somente no estado de São Paulo. Bom, Brasil sob nova Constituição. Ela foi elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial e a Constituição de 46 foi a mais democrática das cinco últimas constituições que o país teve até então, né? Então, a de 46 ela foi considerada a mais democrática. Características dessa Constituição: a possibilidade de cassar o registro de partidos considerados perigosos. Quem seria perigoso aí? Vamos ver se vocês adivinham. Partido Comunista. Isso aí. Estabelecia voto direto e secreto. Olha que maravilha isso, né? Garantia a autonomia dos municípios e estados. Então, ninguém mais ia ficar, vamos dizer assim, com o rabo preso com algum político principalmente o federal, né, com o governo. Cada estado, cada município teria liberdade, autonomia para agir, para tomar as decisões. Assegurava o direito de greve, embora fosse muito difícil fazer greve naquela época. E previa ainda uma legislação específica para a educação. Então, aí são algumas características da Constituição. Bom, na sequência, então, nós temos, após a renúncia de Getúlio Vargas e as eleições, o Dutra assumindo o governo do Brasil, né? Gaspar Dutra. Na administração de Dutra, tivemos a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a instalação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco e o chamado Plano Salt. Plano Salt, o que quer dizer isso, né? Olha as iniciais: saúde, alimentação, transporte e energia. São as iniciais, ó, S, A, L, T e E. Plano Salt. O plano que investia, priorizava a saúde, a alimentação, o transporte e a energia. Nesse período, houve grande aumento da inflação, diminuindo ainda mais o poder de compra do povo, né? Então, a inflação foi subindo, subindo, subindo e os salários achatando cada vez mais. Outra atitude polêmica do governo Dutra foi o fechamento dos cassinos e fim dos jogos de azar no Brasil. Então, ele proibiu, né, os cassinos e isso até hoje é proibido no país, né?
Bom, na política externa, o que Dutra fez, né? Então, ele tem uma característica na política externa, né? O reforço dos laços existentes com os Estados Unidos. Então, o Brasil rompeu nesse período definitivamente com a União Soviética. E o que ele dizia? O que Dutra dizia? Tudo que era bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Né? Era assim que se pensava, era assim que se analisava a realidade. E aí nós temos o retorno de Getúlio Vargas. Mas antes de falar desse retorno, eu vou dar um tempinho, porque o vídeo está terminando o meu tempo, então eu vou fazer um cortezinho aqui e já volto. Me aguarde que eu já venho, hein?